Primeiramente, eu peço aí sua inscrição no canal, deixa aí sua curtida se você já tem inscrição. Eu queria estar aqui falando sobre o Lula fazendo história no G20, mas isso fica para os próximos vídeos, até porque a cúpula do G20 está acontecendo neste exato momento. Fica para os próximos. Por quê? Porque tem uma coisa também ofuscando tudo que está acontecendo no G20. O presidente americano Joe Biden, numa entrevista que ele deu do meio da Amazônia, inclusive virou piada lá nos Estados Unidos, dos próprios apoiadores dele, porque foi engraçado mesmo. A imagem, pelo menos, é engraçada, o que ele fez não é. O Biden, ele deu start na Terceira Guerra Mundial. E tudo indica que o Biden, ele quer impedir a posse do Trump. Tá aqui a imagem do Biden. Ele termina a entrevista em que ele dá start na Terceira Guerra Mundial e ele vai entrando aí pro meio da floresta. E todo mundo falou, que cenário estranho que ele escolheu. Aí ele entra lá no meio da floresta amazônica. É coisa séria o que falou o Biden. O Biden deu aí sinalização de que a Ucrânia pode usar mísseis de longo alcance contra a Rússia. E alguns vão falar, tá, Thiago, e daí? Os Estados Unidos e os países da OTAN já estão enviando armas, aviões, tanques de guerra, drones, artilharia antiaérea para a Ucrânia guerrear contra a Rússia. É uma guerra da OTAN contra a Rússia, usando ali a Ucrânia de ringue de batalha. Sim. Porém, o presidente russo falou em setembro, algumas vezes o Vladimir Putin falou em setembro, que mísseis de longo alcance já são outra coisa. Uma coisa é a Ucrânia lá com seus mísseizinhos atacar uma cidade que fica na fronteira. Outra coisa é um míssil de longo alcance que pode levar, dependendo do míssil, até uma ogiva nuclear e que tem alcance para Moscou, São Petersburgo, grandes cidades russas, para Kazan, para até o outro lado da Rússia. Ou seja, é uma ameaça muito grave. O Putin também explicou, quem me segue no Twitter, eu publiquei lá, apesar de que o vídeo está em inglês, eu consegui aqui uma dublagem do vídeo para português, para você ver um pedacinho da explicação do Putin, por que isso leva à Terceira Guerra Mundial. Vocês, Vladimir Putin, dublado em português. É necessário atacar com sistemas modernos de alta precisão. O exército ucraniano não é capaz de produção ocidental de longo alcance. Ela não pode fazer isso. Isso só é possível utilizando dados de inteligência de satélites que a Ucrânia não possui. Estes são dados apenas de satélites da União Europeia ou dos Estados Unidos. Em geral, dos satélites Naftal. Este é o primeiro. A segunda, e muito importante, talvez fundamental, é que as missões de voo destes sistemas de mísseis só podem ser realizadas essencialmente por militares dos países da NATO. Os militares ucranianos não podem fazer isso. E, portanto, não estamos a falar em permitir que o regime ucraniano ataque a Rússia com algum tipo de arma ou em não permitir isso. Trata-se de decidir se os países da NATO estão diretamente envolvidos num conflito militar ou não. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, esses mísseis aí, diferentes de você dar arma, diferente de dar arma para a Ucrânia, esses mísseis são operados por satélites e por soldados da OTAN. Então é um ataque direto da OTAN, por mais que os mísseis saiam da Ucrânia, é um ataque dos países da OTAN contra a Rússia. E alguns vão falar, tá, Thiago, e daí? E daí que o Putin, nesse mesmo dia aí que ele deu essa entrevista, poucos minutos antes, ele chamou o Conselho de Segurança da Ucrânia, da Rússia, e ele mudou a doutrina nuclear da Rússia. Ele disse o seguinte, e eu tenho aqui parte também dublado. O documento propõe considerar a agressão de um Estado não nuclear, apoiado por um nuclear, como um ataque conjunto à Rússia. A Rússia também considerará o uso de armas nucleares ao receber informações confiáveis sobre um ataque aeroespacial massivo que cruzou a sua fronteira. Isto inclui aeronaves estratégicas e táticas, mísseis de cruzeiro, drones, veículos hipersônicos e outros meios de entrega. A Rússia reserva-se o direito de utilizar armas nucleares se o inimigo, mesmo com armas convencionais, representar uma ameaça crítica. É importante notar que estas são propostas para modificar a doutrina nuclear. Aí você vê aí o seguinte, o que diz aí o Putin, ele falou, era uma proposta, depois ele assinou como decisão final. O Putin diz o seguinte, ó, se nos atacarem, não precisa ser um ataque nuclear, não. Se nos atacarem, e ele, na entrevista, ele falou exatamente dos mísseis que o Biden ontem, direto do Brasil, permitiu que fossem utilizados, a gente vai ter uma resposta nuclear contra o país que atacou e contra quem está financiando isso aí. Ou seja, a Terceira Guerra Mundial. O que tudo indica é que o Biden não quer deixar o Trump assumir. O amigo do Biden, Zelensky, fez essa estratégia na Ucrânia. Ele começou uma guerra no país dele, e aí
Ele foi provocando, esticando a corda até começar uma guerra ali, e ali, pouco antes do conflito começar, primeiro, ele baniu todos os partidos de oposição. Primeiro, todos. E deixou apenas partidos neonazistas. E segundo, o que ele fez? Ele cancelou as eleições. O mandato dele acabou, já faz aí quase um ano, e ele não convocou novas eleições, sendo que boa parte da Ucrânia estava ali sem bombardeio, sem nada. Então, e a parte que vota em candidatos pró-Rússia é justamente a parte que está em guerra. O resto da Ucrânia não vota em candidatos pró-Rússia, como querem dizer, vota em candidatos pró-Estados Unidos. Então, não tinha motivo para ele cancelar a eleição. Ele cancelou. Então o Biden, tudo indica que ele quer aí escalar o confronto para ver se nesses 2 meses aí alguma coisa acontece e diz, ó, estamos aqui numa condição, estado de sítio, alguma coisa em que não dá para o Trump assumir, gente. Não dá, ó, pô, vai mudar aqui quem é o presidente. Não tem como nesse horário, nesses tempos aí, não dá, hein? Espere aí. Muitos analistas passaram a dizer isso aí do Joe Biden, porque ele, sabendo da ameaça, ele dá o start. Tem uma coisa que é, hoje, todos os líderes mundiais estão no Brasil. Todos. O único que não está no Brasil é o Vladimir Putin, porque, de uma maneira extremamente hipócrita, o Tribunal Penal Internacional deu um mandado de prisão para o Putin quando começou o conflito na Ucrânia, coisa que não foi feita para o Netanyahu. O Netanyahu não está no Brasil, ele não faz parte do G20 e não foi convidado. O Zelensky foi convidado para as últimas reuniões do G20, mas essa aí o Lula não convidou. Mas está lá o Lavrov, que é o braço direito do Putin, está o Xi Jinping da China, está o Joe Biden dos Estados Unidos. Estão lá, olha, é difícil falar um país grande que não tem aí seu representante, seu chefe de Estado lá, está o do Japão, da Coreia do Sul, da Tanzânia, das Filipinas, de Taiwan, da América do Sul, quase todos, do México também tá, países europeus aí, ó, Portugal, Espanha, França, Itália, olha, todo mundo enviou aí, Alemanha, todo mundo aí, os chefes de Estado estão no Brasil. E aí, tem uma coisa que pouca gente sabe, que é o seguinte, em caso de conflito nuclear, o país mais seguro do mundo para se estar é, adivinha, o Brasil. Isso aqui é o que aconteceria no mundo caso tivesse um inverno nuclear, que é depois de um confronto nuclear, a atmosfera vai ficar ruim, vai ser quase impossível plantar e muita gente vai morrer de fome. O lugar mais seguro do mundo, por acaso, se você ver aqui no mapa, o que está em vermelho é quem está realmente ferrado. E quem está aqui em amarelo é que está numa situação boa. Você pode ver que até comparado com os vizinhos da América do Sul, o Brasil é o lugar mais seguro do mundo. Olha que terra abençoada que é o Brasil, né? Também, se você pegar um mapa aí de onde os mísseis nucleares podem atingir, o mapa mostra isso aqui, ó. Os mísseis nucleares têm alcance no mundo inteiro, mas tem um lugar que não passa pela rota de ninguém e que está longe o suficiente de quase todos os países que têm mísseis nucleares, que é a América do Sul. E aqui estão todos os líderes mundiais. Aí muita gente começou a falar, pô, será coincidência isso ou não será? O Biden está aí usando o Zelensky não está nessa área, tá? O Zelensky está lá do ladinho da Rússia, sob alcance aí de mísseis que chegam nele em menos de 2 minutos, não vai nem ver. Aí os mísseis hipersônicos da Rússia. Aí o que acontece? O Joe Biden daí o start. O Zelensky ainda não confirmou, mas essa manhã ele fez uma ameaça à Rússia, falou que ele pode usar esses mísseis se não tiver aí algum recuo da Rússia. E a Rússia não está recuando porque a Rússia está tendo inúmeras vitórias aí nos últimos meses, porque no período pré-eleitoral o Joe Biden cortou parte do financiamento aí, porque ele não podia aí ter notícias de que os Estados Unidos estão dando muita grana para a Ucrânia, enquanto a economia está ruim na véspera de eleição. Então, a Rússia passou a ter várias vitórias no fronte de batalha. O presidente eleito Donald Trump falou que vai acabar com isso e teve uma reunião do Elon Musk com o Zelensky. Depois dessa reunião, o Zelensky deu uma entrevista, não vou mostrar aqui que são muitos vídeos em inglês, mas o Zelensky deu uma entrevista dizendo que ele precisa de mais dinheiro dos Estados Unidos para equilibrar o confronto. E o Elon Musk compartilhou a entrevista dizendo, ó, boa piada. Quer dizer, ele deve ter dito ao Zelensky, não vou te dar 1 centavo mais, ó, acabou aí. Você não vai mais ganhar nada, é bom você fazer um acordo aí com o Putin e você que se dane. A chanceler da Alemanha, né, que é o chefe de Estado lá, que também está no Brasil, acabou de encontrar o Lula, não faz nem 10 minutos, ele ligou para Vladimir Putin essa semana, porque ele quer ali que acabe o conflito na Ucrânia, porque as sanções, segundo ele mesmo falou na semana passada, as sanções impostas à Rússia foram o que dilaceraram a economia alemã.
e tem uma chance enorme da extrema-direita chegar ao poder na Alemanha. A extrema-direita está crescendo muito, já é a terceira maior força, tem tudo para ser a segunda ou a maior força nas próximas eleições. Então vê que tá ruim aí a situação na Alemanha. E o Putin falou um monte. Segundo aí a imprensa russa, o Putin falou, olha, você tem que lembrar o que gerou esse confronto e que vocês aí foram quem começaram aí na gíria em português, esticar a corda. E aí levou ao confronto. E depois as sanções foram impostas por vocês. De maneira hipócrita, porque isso nunca foi imposto a nenhum outro país que estava ali em confronto com outro. E vocês passaram a mandar armas para a Ucrânia e estender o conflito. Então, estranho aí você falar que, olha só, faça a paz aí, quando você é um dos que acendeu a fogueira, jogou mais lenha e mais gasolina. Então, o chanceler da Alemanha passou uma humilhação já essa semana. Numa ligação aí que a campanha do Trump diz que fez ao Putin, mas que a Rússia diz que não ocorreu, também parte da imprensa americana que diz aí com fontes ligadas ao Trump que ocorreu, o Trump também não negou que ocorreu a ligação, nem a equipe do Trump. A imprensa americana trata como se ocorresse e como se o governo russo fosse mentiroso, dizendo que não ocorreu. E aí, o que vaza é que o Trump falou a mesma coisa o Putin falou a mesma coisa pro Trump. Olha, os Estados Unidos levaram ao confronto e estão financiando o confronto até agora. Se isso não parar, não tem como parar o confronto. Se escalar, pior. O Trump falou que não vai mais dar um centavo para o Zelensky, porque parte aí da estratégia eleitoral dele era exatamente explorar a grana que o Biden dava para outros países e falar America First. Ou seja, Estados Unidos na frente, pô, esse sou eu. E para você ver como o Biden é um derrotado total aí como presidente dos Estados Unidos. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!